Oiê, eu sou a Jennifer Thomas. Se você já ouviu os outros episódios aqui do podcast, você me conhece pela minha voz. Dessa vez, quero te levar em uma viagem que vai além das paredes da sala onde gravo as entrevistas. Caso você me conheça pelas redes sociais ou por publicações em sites e revistas, você deve saber que eu amo a reportagem de campo. Para mim, nada substitui estar no local onde as coisas estão acontecendo, entrevistar as pessoas frente a frente e ver, sentir e perceber aquela fração da realidade pela minha perspectiva sobre a vida. Por isso, desde que lancei este canal, era só uma questão de tempo até transformar essas experiências em episódios de podcast. Em dezembro de 2021, fiz uma viagem para o Amapá, estado que fica no extremo norte do país. Vamos fazer um resgate aqui da linha do tempo. A pandemia começou no início de 2020. No momento em que essa viagem aconteceu, estávamos prestes a completar 2 anos dessa loucura, e eu estava doida para voltar para a Amazônia. Naquela época, eu tinha acabado de voltar da Escócia, para onde eu fui a trabalho cobrir a COP26, a Conferência do Clima da ONU. Good afternoon, everybody. Welcome to COP. Welcome to Glasgow. E o que isso tem a ver com a minha viagem para o Amapá? Eu estava com a cabeça abarrotada de informações sobre negociações, acordos, promessas de financiamento, enfim, zilhões de supostas soluções para evitar o colapso impulsionado pelo aquecimento global. Ao mesmo tempo, as pessoas que serão as mais prejudicadas pelos efeitos das mudanças do clima, aquelas que estão mais vulneráveis às enchentes, à falta de acesso à água potável, à insegurança alimentar, entre várias outras consequências, não são as responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa que fizeram com que a gente chegasse no ponto em que estamos. E uma das comunidades de extrativistas que pode ser muito prejudicada no futuro é a que eu visitei no Amapá, no arquipélago do Bailique. Fica comigo até o final, porque essa é uma história que mostra os problemas e as ameaças a essas pessoas, mas é também sobre soluções e como encontrar alternativas econômicas que valorizem a floresta em pé. Localizado na foz do rio Amazonas, onde a água doce se encontra com o mar, esse conjunto de 8 ilhas amazônicas de frente para o Oceano Atlântico é literalmente único. Não existe nenhum outro lugar parecido no país. Isso também significa que as ilhas estão diretamente expostas ao aumento do nível do mar. Com o planeta cada vez mais quente, o que leva ao derretimento de geleiras, essa água vai se acumular no oceano e avançar sobre ilhas e cidades litorâneas. O conceito é relativamente simples. Se você tem um copo de água com gelo e o gelo derrete, o volume de água vai aumentar. Na vida prática, isso significa que o volume a mais vai passar por cima do que estiver pelo caminho. Algumas nações insulares, principalmente no Oceano Pacífico, correm o risco de literalmente desaparecer por causa do aumento do nível do mar. Voltando ao Bailique, chegar a um lugar tão especial também não é nada simples. Saindo de São Paulo, peguei um voo até Macapá, a capital do Amapá. De lá foram 12 horas de navegação até o Bailique. O barco foi a nossa casa. Lá nós fizemos as refeições, tomamos os banhos que foram possíveis e dormimos em redes. E não teve nada de camarote de barco não, viu? Foi um do ladinho do outro e torcendo para não balançar muito. O objetivo principal dessa expedição era conhecer o trabalho do pessoal da Cooperativa dos Produtores Agroextrativistas do Bailique, a Amazonbay, que coleta e comercializa açaí. O produto da Amazonbay é o único com certificação de manejo florestal sustentável do mundo. Por causa das boas práticas, eles também são reconhecidos por manterem os estoques de carbono e proteger a biodiversidade. O carbono é um dos principais vilões daquela conversa toda sobre aquecimento global e mudança do clima. Ou seja, em vez de praticarem ações que liberam gás carbônico, como o desmatamento, que contribui com o aumento da temperatura do planeta, essas pessoas trabalham para fazer com que o carbono fique bem guardado no solo e com a floresta em pé. No Bailique, eu conheci o Amiraldo Picanso, que é engenheiro florestal e presidente da Amazonbay. Escuta um pouquinho o que ele tem a dizer sobre o Bailique. O Bailique
é uma região que fica na costa do estado do Amapá, né? A 180 quilômetros da capital do estado do Amapá. Uma região no estuário do Rio Amazonas, de frente para o Oceano Atlântico. Uma característica do Bailique de região de várzea, né? Região que tem uma constante influência da maré do Rio Amazonas. É uma região com mais de 10 mil pessoas, né, que habitam essa região, habitantes no arquipélago do Bailique. Mais de 51 comunidades que trabalham nessa região, com a cadeia produtiva do açaí, do pescado, trabalho com as plantas medicinais, com os óleos. A gente pode dar um exemplo do paracaxi, da andiroba. São alguns dos potenciais econômicos que a região do arquipélago do Bailique possui. O Bailique, o nome dele são terras que bailam, né? Terras que mudam de lugar, né? É um território que ele vive em constante mudança. A questão das ilhas, hoje o Bailique possui 8 ilhas, mas essas ilhas, o Bailique ele vive num constante processo de erosão, então em alguns locais do Bailique as terras estão caindo, mas em outros locais as ilhas estão surgindo, então as terras bailam de um local para o outro. Então o nome Bailique veio dessa origem. Talvez você se lembre, ou talvez não, de quando o Amapá ocupou o horário nobre do noticiário 2 anos atrás. O governo do Amapá decretou agora há pouco situação de emergência no estado, né? A gente lembra aqui que Macapá e outras 12 cidades entraram no 4º dia de apagão, com quase todo o estado sem energia. A população está sofrendo, tentando comprar o básico, sem falar na falta d'água em meio à pandemia. O estado passou por um apagão no final de 2020, em plena pandemia de coronavírus. Você consegue imaginar a sua vida sem energia elétrica? As pessoas perderam alimentos que estavam guardados em freezers e em geladeiras. Não dava para fazer pagamentos pela maquininha de cartão. Serviços de telefonia pararam de funcionar. Enfim, foi um caos absoluto. Esse cenário caótico aconteceu também na capital, Macapá. Agora, imagina como é a vida de quem mora no Bailique. O transporte de suprimentos depende de embarcações. Você tá por dentro dos preços dos combustíveis? Pois é. As condições são extremamente limitadas. Falta luz, falta água potável, falta saneamento básico, falta escola, e todas essas faltas não são só em momentos de crise, elas fazem parte do dia a dia dessa parte da população do nosso país. Ao mesmo tempo, os moradores daquela região também entendem que tem um potencial muito rico na floresta, que é a produção do açaí. No Bailique, saímos em busca de palmeiras com o valioso fruto que é a sensação no mundo inteiro. Foi esse apelo internacional que fez com que o valor do açaí disparasse. Com a demanda, passou a valer muito mais a pena manter a floresta em pé. Até uns 20 anos atrás, os extrativistas preferiam derrubar as palmeiras de açaí para vender o palmito. Mas o valor era baixíssimo, coisa de centavos, e a floresta era toda devastada por causa de um produto com pouco valor comercial e sem gerar nenhum tipo de desenvolvimento para os extrativistas e para a comunidade. Com o açaí, a floresta tem que ficar em pé. E no caso da Amazonbai, por causa da certificação FSC, existe um processo de manejo que faz com que os produtores mantenham padrões de boas práticas. Para a gente entender melhor o que é essa certificação, a gente vai ouvir o Bruno Castro, coordenador de certificação do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, o IMAFlora, certificador autorizado pelo FSC. O selo FSC ele é um selo internacional, né? E aí cada país consegue criar, a partir dos princípios universais do FSC, né, os princípios que são imutáveis, né, o FSC cria esses princípios, que eles não podem ser mudados, e cada país, né, ou cada região tem a liberdade para criar os seus indicadores adaptados à realidade de cada local, a cada região, a cada país. Então, ele é um selo que ele busca dar uma visibilidade e diferenciar um produto de forma internacional também, né, de forma geral. Então, em alguns locais, ele vai servir realmente para ser um diferencial, né? Ou seja, ele exige que você cumpra a legislação daquele local e ela também exige um pouco a mais, né?
A gente costuma dizer, a certificação ela é o mínimo necessário, que é a legalidade, mas para você se diferenciar, você tem que cumprir um pouco a mais também. A gente pega a realidade do Brasil, do manejo florestal na Amazônia, por exemplo, a gente tem uma situação muito recorrente, muito comum de informalidade do setor, de falta de organização, né? Falta de fiscalização, falta de infraestrutura, né? Então eu vejo que a certificação, ela vem antes de ela ser simplesmente um diferencial daquela cadeia, daquele produtor, daquela atividade que está sendo certificada, ela também é uma ferramenta, um instrumento de trazer para dentro da legalidade, né? Tirar da informalidade, ajudar a organizar, fazer um papel também que ajuda os órgãos governamentais de comando e controle, de fiscalização, né? Trazer essa necessidade de você trazer para a legalidade e a partir disso aquela cadeia, aquele empreendimento também começar a melhorar ainda mais os seus processos e atingir esse diferencial que é o algo a mais que a certificação exige. Por exemplo, para ser sustentável, não pode derrubar todas as outras espécies de árvores nativas para plantar açaí a rodo e criar uma monocultura de açaí. Essa ideia pode parecer meio maluca para algumas pessoas, mas a prática é uma realidade na Amazônia. Um estudo mostrou que cerca de 1% da área de várzea no bioma foi transformada em monocultura de açaí. Além disso, os produtores precisam adotar boas práticas no trabalho, que é considerado um dos mais perigosos do Brasil. O açaí nasce em uma palmeira. Cada palmeira pode atingir até 25 metros de altura. Quem é que pega o açaí lá no alto? Essa pessoa é o peconheiro. Os peconheiros, eles são tipo ninjas, eles se movimentam muito rápido mesmo, e terminam o que precisam fazer em questão de minutos. Eles são chamados de peconheiros porque eles usam a peconha, que é uma espécie de cinto para apoiar os pés e escalar as árvores. O açaí, em geral, ele cresce até 25 metros de altura. Mas dentro do manejo que nós trabalhamos, manejo de mínimo impacto, para a segurança do produtor, nós orientamos que as açaizeiras acima de 12 metros, elas sejam retiradas. Para diminuir o risco de acidentes, para melhorar a qualidade do trabalho feito pelo produtor dentro da sua propriedade. Essa atividade é feita pelo peconheiro. Essa atividade de coleta do produto açaí. Então, se coloca a peconha nos pés, né, e sobe na estipe da açaizeira até onde está o cacho, faz o processo de retirada do cacho, desce e faz todo o processo de debulha, catação e armazenamento e transporte desse produto. Peconha é um recipiente que faz com que os pés do produtor se fixe na árvore do açaí e que ele possa subir até ao cacho do açaí e retirar o açaí com uma forma mais segura. Essa é a peconha, é um recipiente que vai fazer com que ele se fixe na estipe da açaizeira. Mesmo com toda a destreza de pessoas nascidas e criadas no meio dessa prática, essa é uma das atividades mais perigosas do Brasil. A escalada é feita junto com um facão, porque, afinal de contas, eles precisam cortar os galhos com os frutos. Em condições precárias e sem equipamento de segurança, essa combinação de fatores pode ser a mistura perfeita para uma tragédia. Vale destacar que, no caso da Amazon Bay, eles estavam todos com capacete, botas e bainha para o facão. Essa conversa toda sobre açaí e produção comercial com produtos da floresta faz parte de um conceito muito maior: a bioeconomia. A bioeconomia é o jeito de chamar os negócios, as relações comerciais que podem se estabelecer a partir de produtos extraídos da natureza. Por exemplo, o próprio açaí, que é vendido no Brasil inteiro e em vários países diferentes. Os óleos naturais, como os de copaíba e andiroba, e até mesmo secreções de animais que podem ser usadas na indústria de fármacos.
Uma definição de bioeconomia feita pelos pesquisadores Cass McCormick e Nina Kauto em um estudo sobre a bioeconomia na Europa diz o seguinte: a bioeconomia é a ciência da utilização de seres vivos originários de atividades econômicas como agricultura, silvicultura e pesca, para, com o emprego de tecnologias de processamento, as biotecnologias, produzir bens e serviços. Segundo um estudo de 2016 realizado pelo BNDES, o valor das vendas atribuíveis à bioeconomia alcançou 285,9 bilhões de dólares no Brasil e 40,2 bilhões de dólares para as vendas das atividades econômicas localizadas em outros países, o que totalizou 326,1 bilhões de dólares. Para a gente ter uma base de comparação, uma análise que é frequentemente citada pelo cientista Carlos Nobre é a seguinte: na Amazônia, o valor anual da produção de carne e soja, por exemplo, é de R$ 604 por hectare. No caso do açaí, cacau e castanha, esse valor chega a R$ 12.300. E agora eu vou reproduzir uma frase que ele disse em 2019, durante uma palestra sobre o projeto Amazônia 4.0, em um evento promovido pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o CEBEDS. 1 grama do veneno de uma cobra surucucu vale $4.000, por exemplo, mas o potencial não está no que a gente vê, está no que a gente ainda não conhece. Além dos números que comprovam como a bioeconomia é uma alternativa econômica à região amazônica, um dos principais ganhos é a manutenção da floresta em pé. A partir do momento em que uma nova fonte de renda se torna uma opção real, as pessoas que precisam ganhar dinheiro para viver passam a enxergar as árvores e a biodiversidade com outros olhos. Agora é fazer de fato que todo esse trabalho se torne a realidade que a gente sempre buscou, que é melhorar a vida das pessoas. Então, a Amazon Bio hoje, com a venda do nosso açaí certificado, um açaí de qualidade, que tem todo um respeito com o meio ambiente, com toda a história do Bailique do Beira Amazonas, nós queremos sim colocar um produto no mercado que exista de fato uma agregação de valor por ser um produto diferenciado e dar um retorno econômico para nossas comunidades. Esse é o futuro que nós buscamos, né? Um futuro melhor para as comunidades, um futuro preocupado com o meio ambiente, fazendo o seu papel de conservação da floresta em pé, mas que de fato a gente possa trazer alegria e o bem-estar para as famílias que moram dentro dessas comunidades.